Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 18 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E não tivemos nenhum grande ataque nem da Rússia contra a Ucrânia ontem, nem da Ucrânia contra a Rússia, mas a gente ainda está avaliando os estragos feitos pelo ataque de anteontem para ontem. Os estragos foram muito grandes. A gente vai falar aqui sobre o número de mortes, feridos e as coisas destruídas, o uso de munição fragmentante contra civis em Kiev. Realmente um ataque absurdo da Rússia contra a Ucrânia, né? E a gente vai falar também sobre a linha de frente, que não tem nenhuma novidade, está tudo parado por aqui, ou seja, mostrando que a ofensiva russa de verão já chegou ao fim, não conseguem avançar mais, mesmo com um enorme número de mortes, tentaram ontem mais um grande avanço com vários blindados e perderam. Os ataques com ondas de carne continuam e também sem nenhum efeito, né? Mas aí vem o grande dilema que a gente vai tratar hoje aqui. O Trump parece insensível aos apelos da Ucrânia. Agora, na relação entre Israel e Irã, ele parece estar inclinado a apoiar Israel e entrar na guerra contra o Irã. Será que isso indica alguma coisa sobre como a Ucrânia pode conseguir o apoio do Trump? Eu vou trazer aqui para vocês algumas opiniões de alguns especialistas nesse assunto para a gente ver que caminho que a gente poderia chegar nessa história de como convencer o Trump de que nós precisamos, que os Estados Unidos precisa ajudar a Ucrânia nessa guerra. O primeiro passo a gente já conseguiu, que é tirar da ideia do Trump de que tem que ter acordo de paz. Não vai ter acordo de paz, né? Agora precisamos convencer ele a ajudar a Ucrânia. Vou falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, o Retorno, Tira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram 58 drones Shahid contra a Ucrânia. A grande maioria deles foi derrubado, os outros não causaram nenhum efeito, então de ontem para hoje não teve praticamente nada. Mas a gente tem uma grande quantidade de imagens da noite anterior, né? De anteontem para ontem, vocês sabem, foi um dos maiores ataques de toda esta guerra, foram 470 e tantos mísseis e drones contra a Ucrânia. Então a gente tem algumas imagens realmente assustadoras, como por exemplo, mísseis fragmentantes contra civis aqui. Você pode ver o míssil explodindo e lançando fragmentos aqui num longo caminho aqui. Isso para civis é um absurdo, né? Esse tipo de míssil se usa contra tropas inimigas, que você abrange uma grande área que não tem defesas. Então o míssil ele se fragmenta, solta um monte de pequenas bomblets, que eles chamam, né? Que são pequenas bombinhas, que explodem depois. Então isso, ao invés de você ter um ataque direcionado num ponto, você pega uma grande área e destrói toda, né? E, evidentemente, é um absurdo que isso seja feito contra civis, porque isso acaba causando um dano muito grande contra civis. E claramente foi o que fizeram aqui contra Kiev ontem, né? Teve mais imagens aqui de ataques, um Ra-101 atingindo Kiev, então dá para ver aqui algumas explosões muito grandes aqui. Realmente, isso aqui tudo a gente está falando do ataque de anteontem para ontem. A gente já falou ontem que foi um ataque devastador, um ataque muito forte. E aqui tem uma imagem de uma região ali na capital, lá em Kiev, mostrando... eu confesso para vocês que eu não sei onde é que é essa região aqui, não me lembro disso daqui, mas tem vários pontos atacados aqui, ó, várias coisas atacadas aqui. Infelizmente, maior parte coisa civil e nada de objetivo militar nessa região. Enfim, um absurdo o que foi feito com Kiev de ontem para ontem, né? Aqui, acho que é a mesma imagem essa, é a mesma imagem, mostrando a região toda destruída ali, né? Bom, o número de mortos chegou a 22 nesse momento, ainda estão fazendo buscas, então ainda pode aumentar o número de mortes do ataque de anteontem para ontem, 134 feridos por enquanto, e o pessoal ainda está tirando os entulhos, então ainda podem haver mais mortos e mais feridos nesse processo, né? A embaixada americana na Ucrânia se uniu ao resto do país nesse pesar pelas mortes do dia 7 de junho, do dia 17 de junho, que mataram 21 pessoas, 22 agora, incluindo um cidadão americano, tá? Então tinha um cidadão americano que estava em Kiev e acabou morrendo neste ataque, um civil.
outros 134 pessoas ficaram feridas, entre eles pessoas, né? E a embaixada chamou o ataque de sem sentido e diz que contradiz o pedido do presidente Trump pelo fim da guerra, né? Bom, é aquele negócio, né? Vamos ver se vai ter alguma reação disso, mas como a gente sabe, o Trump tem se mostrado insensível a esse tipo de argumento, a esse argumento de que a Rússia está errada, evidentemente, isso é claro, todo mundo sabe que a Rússia está errada. Qual o argumento que pode trazer o Trump para o lado da Ucrânia? Esse é o que a gente vai discutir mais adiante aqui no vídeo, né? Bom, os ucranianos ontem também, de anteontem para ontem também, atingiram uma fábrica de, na verdade foi há 2 dias atrás isso, atingiram uma fábrica de fertilizantes, a Azot, lá em Novomoskovsk, e agora a gente tem informação aqui do que foi atingido, justamente a fábrica, a parte de produção de amônia, e a amônia é justamente uma das partes centrais dessa planta, ou seja, provavelmente a produção de fertilizantes aqui vai ficar interrompida por algum tempo, né? A Rússia tem uma dificuldade muito grande de consertar o parque químico dela, porque a maior parte das instalações russas já foi feita com equipamento ocidental, né? Houve uma época em que a Rússia usava tudo soviético, mas desde a reabertura em 1990 é muito mais barato para a Rússia comprar equipamento ocidental do que a fabricação própria, muito ineficiente devido às limitações lá do comunismo. Então o atraso do comunismo, né? Então muita coisa hoje na Rússia já é com equipamentos ocidentais e a Rússia não pode importar mais esses equipamentos. Então isso é sinal de que mais essa fábrica de fertilizante sujo de sangue vai deixar de funcionar, né? Ou seja, a planta produzia 1 milhão de toneladas de amônia e 1,4 toneladas de nitrato de amônia anualmente, e nesse momento não vai produzir nada, pelo menos por um bom tempo, né? Bom, continuam os ataques ucranianos, aqui a Ucrânia atingindo alguns alvos russos ali na linha de frente, e a gente teve uma tentativa russa de avanço na direção de Konstantinivka, um ataque pouco usual em tamanho, né, devido às características recentes dos ataques russos. Os russos têm feito muitos ataques com motocicletas e nem têm usado mais blindados, a gente tem falado sobre isso, mas parece que ontem teve um ataque com muitos blindados ali em Konstantinivka e sem sucesso nenhum, tá? Foram todos destruídos os blindados, o que mostra por que os russos têm evitado esse tipo de ataque. Com os drones é muito fácil destruir os blindados e com isso a Rússia não consegue avançar nada, né? Foram 15 unidades de equipamento pesado russo destruídos, também teve motocicleta, também teve o pessoal a pé. Esses também foram destruídos também, mas o que chamou atenção nesse ataque russo foi justamente terem tentado de novo usar blindados, né? Esse avanço aqui em Konstantinivka foi neste ponto aqui, ó. Konstantinivka está aqui, foi este ataque aqui, essa tentativa de avanço russo nessa região, né? Falando sobre a linha de frente, não teve nenhuma grande mudança. Aqui o Polevolan traz para a gente aqui o mapa com pequenos avanços milimétricos russos aqui, sem nenhuma importância, na região próxima a Toretsk. Toretsk está aqui do lado, na verdade, do lado direito aqui dessa imagem. Então, a leste de Toretsk teve um pequeno avanço russo aqui, mas nada significativo por aqui, né? A gente tem a imagem também de um avanço russo na região da floresta de Serebrianka, ali próximo de Bilororivka. Os russos teriam avançado e depois sido suprimidos pelos ucranianos aqui. Aqui tem uma série de questionamentos sobre como é que está a linha de frente de fato, né? Então você pode ver aqui, ó, esse mapa aqui do Noel Reports mostra Bilororivka ainda controlada pelos ucranianos, e aqui também a floresta de Serebrianka também controlada pelos ucranianos, embora os russos tenham tentado esse avanço aqui. Mas se você olhar neste mapa aqui, ó, é diferente. Nesse mapa aqui, tá dando já a Bilororivka tomada pelos russos e a floresta de Serebrianka, que é essa floresta aqui, também tomada pelos russos, né? Esse mapa daqui, eu sempre alerto vocês, ele é um mapa muito pessimista. Ele sempre prefere colorir a mais, né, na garantia. Então, na verdade, a gente não tem uma noção exata de como é que está essa linha de frente aqui, mas vamos aguardar para ver o avanço aqui. De qualquer forma, são avanços milimétricos aqui que não chegam a situação de realmente colocar em risco nenhum ponto da Ucrânia aqui, né? Os russos não chegaram nem perto de Lima ainda estão muito longe de qualquer coisa significativa em termos de avanço aqui em direção a Siversk e Sloviansk e outras cidades por aqui, que são cidades importantes nessa região.
O Instituto para o Estudo da Guerra fala justamente sobre o grande ataque de drones e mísseis que aconteceu do dia 16 para o dia 17 na Ucrânia. Então ele mostra aqui no mapa que foi de fato um dos maiores, não foi o maior de todos estava aqui, foi no início de junho, mas esse daqui foi um dos maiores, sem dúvida alguma, e teve muitos mísseis, o que torna a coisa bastante complicada, né? Então foi realmente um dos ataques muito grandes contra a Ucrânia. Você pode ver que os ataques russos com mísseis e drones têm crescido nos últimos dias em grandes ataques pontuais. Então, na média, continua mais ou menos a mesma coisa, mas os russos têm diminuído alguns dias e aumentado outros para ter um impacto mais, como é que eu vou dizer, um impacto mais visual desse ataque, né? Isso mostra um tanto o desespero deles. Como eu já mencionei para vocês, o Putin, a essa altura, a grande preocupação dele não é ganhar a guerra da Ucrânia, ele sabe que já perdeu essa guerra, é conseguir convencer o povo russo que ele ainda tem poder, que a Rússia ainda está forte, coisa e tal. Isso é um dos pontos-chave que a gente vai falar daqui a pouco, porque a derrota do Irã, tão fácil para o Israel e os Estados Unidos, pode plantar na cabeça dos russos a semente da ideia de que, olha só, a Rússia não está ganhando essa guerra, não. Se realmente, né, a Rússia tem vendido a ideia de que ela está lutando contra a OTAN. Desde o início dessa guerra, o Putin e as Russetes aqui no Brasil falam também, não, porque a Rússia está lutando contra a OTAN e coisa e tal, e eu sempre falo para vocês que vai ser fácil descobrir quando a Rússia estiver lutando contra a OTAN, porque vai ter um monte de soldado da OTAN tomando café na Praça Vermelha. E é mais ou menos o que a gente está vendo no caso do Irã, né? No momento que Israel de fato entrou para lutar com o Irã, basicamente que o regime do Irã se dissolveu, né? E essa imagem está chegando nos russos agora. Isso é um dos pontos positivos dessa coisa, né? Bom, isso aqui é uma notícia ruim, tá? O Kellogg, que é um dos enviados do Trump para tentar negociação de paz, a nossa visão é que o Trump já tinha desistido desse negócio de paz, o que é uma coisa boa. Enquanto ele achar que vai fazer paz entre Rússia e Ucrânia, isso está atrapalhando, porque a gente não consegue convencer ele a ajudar a Ucrânia, que é o correto a fazer. Mas o Kellogg foi agora conversar com o Lukashenko para tentar fazer algum acordo de paz. Não tem chance nenhuma de paz. O Lukashenko é um cachorrinho do Putin, ele não vai chegar a lugar nenhum, não tem nada que ele possa fazer. O problema do Lukashenko, tal como o problema do Putin, é continuar no poder. É aquilo que eu falo para vocês, às vezes as pessoas têm essa visão errada, que a grande preocupação do país, não, porque o Putin está lutando pela Rússia, e por isso que ele está fazendo essa... Não, o Putin já perdeu essa guerra. O Putin está lutando para continuar no poder na Rússia, né? Ele está tentando se manter no poder a qualquer custo nessa história toda, né? Ao contrário do Zelensky, que tem uma ampla apoio na sociedade, que as pesquisas dão um amplo apoio, a pesquisas independentes. Não existe pesquisa independente na Rússia. Na Ucrânia existe pesquisa independente, né? O Ocidente consegue mandar pesquisadores lá para fazer essa pesquisa de forma independente. Ao contrário das pesquisas ucranianas que mostram o Zelensky com alto apoio, o Putin sabe que não tem esse apoio todo, principalmente dos militares russos, né? Esse é que é o grande problema. E enquanto o Kellogg está tentando falar com o Lukashenko tem o mesmo problema. O Lukashenko também é um cara que ninguém em Belarus gosta dele. Não se sabe como que ele ganhou as últimas eleições. Bom, a gente sabe, né? Ganhou do método russo de ganhar a eleição, que é com eleição fraudada. O método Alexandre de Moraes de ganhar a eleição, né? Só pode concorrer quem eu deixo, né? Quem eu não gosto não pode concorrer no final das contas. Mas daí o Lukashenko não tem apoio popular lá. E ele sabe que se a Rússia perder nessa guerra, ele cai também porque a própria força de Belarus não vai querer mais o Lukashenko por lá, né? Bom, o Zelensky esteve no G7 ontem e, infelizmente, o G7 acabou não tendo uma declaração com relação à Ucrânia e à Rússia, por conta do Trump ter peidado, né? O Trump saiu do G7 no meio do caminho, bloqueou uma declaração contrária à Rússia, ou seja, o Trump está realmente numa situação que é triste nesse momento, né? Ele, embora não esteja mais buscando a paz, parece que ele ainda acha que vai ter uma solução mágica nesse negócio, e não vai. Quanto mais ele tenta agradar o Putin para conseguir uma solução pacífica, mais ele fica com cara de otário e mais ele afasta o Putin. Esse é um dos pontos que a gente vai falar aqui. O fato do Trump ter entrado, comprado a briga de Israel, é uma coisa positiva no final das contas, né? Enfim, não teve declaração do G7 em relação à Rússia e à Ucrânia. O Zelensky saiu mais cedo dessa reunião, ele teve encontros bilaterais com vários líderes lá, teve com o Starmer, teve com o Macron, com o Carney do Canadá, vários encontros bilaterais lá. Infelizmente, o encontro importante, que era o dele com o Trump, não conseguiu acontecer, né? O Trump fugiu
lá do G7. Ok, ele disse que veio por conta de tomar decisões com relação à guerra de Israel com o Irã, mas a verdade é que nenhuma decisão foi tomada ontem, né? Ou seja, no final das contas, a impressão que dá é que o Trump fugiu mesmo, que não queria encontrar com o Zelensky. O próprio Zelensky também adiantou a saída dele e voltou para a Ucrânia mais cedo, negando o encontro com o Lula, né? O Lula disse que não encontrou com o Zelensky porque teve conflito de agendas. O conflito da agenda foi o Zelensky viu que falar com o Lula para quê, né? Voltou embora para a Ucrânia. Os encontros que foram importantes lá com o pessoal da Europa, ele fez. Infelizmente o encontro com o Trump não teve, né? E ele já está com o Mark Rutte no encontro com o pessoal da OTAN. Deve ter um encontro da OTAN em breve, que o Zelensky vai participar mais uma vez. É importante manter o apoio da Europa para a Ucrânia, né? Bom, os moradores da cidade temporariamente ocupada de Mariupol estão reclamando que a cidade está um lixo completo. Os russos não conseguem fazer nada, não conseguem reconstruir nada, está tudo destruído na cidade, virou um lixo aqui, ó, lixo na rua e não sei o que lá. E bom, bem-vindo ao mundo russo, né? Mas é por pouco tempo. Mariupol é Ucrânia e vai voltar a ser muito em breve. Bom, vamos falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que é a questão do Trump, né? Como que a gente convence o Trump a fazer a coisa correta nessa história? Eu tenho dito sempre aqui para o pessoal no canal, muita gente me critica. Peter, você ainda acredita que o Trump é bom e não sei o que lá, que é inocente, não sei o que lá? E eu já expliquei para vocês que não, minha questão sobre isso é dúbia. Não, eu acho que o Trump pode ser irrecuperável mesmo, pode ser que ele seja uma Rousseff irrecuperável. Só que aí não tem nada que a gente possa fazer. A hipótese dele poder ser convencido é uma hipótese que existe também. E a gente vai ver algumas outras pessoas além de mim falando nisso e algumas perspectivas positivas nesse sentido, tá? Coisas têm mudado depois desse ataque israelense contra o Irã. E, bom, a primeira coisa foi que ontem o Trump pediu a rendição incondicional do Irã, né? Ou seja, o Trump parece que está do lado de Israel nessa história, vai entrar do lado de Israel nessa história e voltou do G7 para os Estados Unidos, fez uma reunião no Conselho de Segurança e quando saiu exigiu o rendimento incondicional. Como eu já falei no vídeo de ontem, que eu fiz um vídeo sobre isso ontem aqui no canal Mundo em Revolução, o Khamenei não iria se render, é lógico, né? Então tá aqui, o Khamenei respondeu ao Trump, não vamos nos render, isso era esperado. O passo seguinte disso é os Estados Unidos entrar nessa guerra do lado de Israel. Não tem outra alternativa agora. Agora que o Trump exigiu o rendimento incondicional do Irã, o Irã disse não. Se o Trump não fizer nada, ele vai ficar com cara de otário. Não que o Trump não tenha capacidade de ficar com cara de otário, ele tem ficado com cara de otário seguidas vezes com o Putin. Custa nada para ele ficar com cara de otário também com o Khamenei. Mas como isso foi uma decisão recente dele, pode ser que ele esteja mais inclinado a de fato persistir nisso daí, né? E os Estados Unidos entrando nessa guerra, você já vê um monte daquelas russetezinhas que estavam em volta do Trump, Steve Bannon, Tucker Carlson, Candace Owens, um monte de gente criticando o Trump. Ai, Trump, que não podemos entrar em guerra. Esse pessoal que está na folha de pagamento dos russos, né? E isso está abrindo o olho do Trump. O Trump já mandou um recado para o Tucker Carlson. Essa reunião que teve do Conselho de Segurança, normalmente o chefe da CIA era convidado, né? Lógico, né? O Serviço Secreto Americano tem que estar presente nessa reunião de segurança do Conselho de Segurança Nacional. A Tulsi Gabbard não foi chamada. Por quê? Porque o Trump sabe que ela é Rousseff, pô. O Trump certamente tinha um acordo com ela de dar o cargo para ela de segurança. Ela apoiou o Trump durante a campanha, foi um apoio que talvez tenha sido importante para o Trump, mas no final das contas, agora o Trump sabe que ela é inimiga, ela está do lado errado nessa história. O Trump já está vendo esse pessoal como errado, né? E o Trump agora está numa situação que ele não tem como parar esse ataque contra o Irã sem um custo enorme. E isso vai fazer ele abrir o olho para esse pessoal Rousseff todo que está próximo dele. É uma oportunidade que a gente tem. Aqui, ó. Tá na hora do Trump remover completamente Tucker Carlson, Steve Bannon, Jack Posobiec e esse monte de idiotas da administração dele, porque esse pessoal está tentando dinamitar essa administração dele há meses e ele não consegue controlar, porque não conseguem controlar ele, né? O pessoal tem vazado informações e tentado dinamitar ele por meses, tentando controlar o Trump. E tá na hora dele dar uma banana para esse pessoal, né? Então, são, como ele chama aqui, flex, né? Caspa, pulga da administração. São pessoas ligadas levemente à administração do Trump. Então, tá na hora do Trump realmente sair desse círculo de influência dele mais próximo, né? E muitos
deputados e senadores, como por exemplo o Joe Wilson, aqui está falando que está na hora de acabar com essa guerra do mundo, da Rússia contra o mundo, né? Porque o pessoal lá, muita gente lá tem a visão que eu falo para vocês. Irã e Rússia estão juntinhos, meu amigo, é o eixo do mal, todo mundo sabe disso. E o Trump agindo contra o Irã, mesmo que ele não queira agir contra a Rússia, ele já está prejudicando a Rússia. Mas mais do que isso, ele está percebendo que esse pessoal que está do lado da Rússia está do lado do Irã também, ou seja, não tem como separar uma coisa da outra, não. Isso vai ajudar a nossa causa no final das contas, né? O The Atlantic colocou uma reportagem aqui, né? O The Atlantic é um jornal, uma revista conhecida lá nos Estados Unidos, né? Colocou uma reportagem aqui dizendo que, na verdade, o Putin não está gostando tanto disso daqui, não. O Trump está se tornando um problema para o Kremlin, né? Aqui, ó, entre semanas depois que o Donald Trump entrou no governo, muita gente falou que agora Putin controla os Estados Unidos. E, de fato, o Trump ofereceu um monte de coisa, né? Ofereceu oportunidades que eles não viram em anos. A administração nova ajudou o Kremlin, ofereceu um monte de vantagens aqui, ofereceu, tirou a Ucrânia da OTAN. Eu já falei isso, é um absurdo completo. Não é que seja tão importante para a Ucrânia entrar na OTAN assim, mas se é para dar ceder nesse ponto, é em troca de alguma coisa, temos que negociar, né? Os Estados Unidos entregaram, não, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, ponto final e acabou, né? Sem nada de volta, né? Chegou a falar sobre reconhecer a Crimeia ilegalmente ocupada pela Rússia, ou seja, um monte de lambanças que o Trump fez aí nesse momento, tentando ajudar o Putin para tentar chegar numa conversa e não consegue, né? E aí você pode imaginar que o Putin estaria gostando muito de tudo isso que está acontecendo, né? Mas ao contrário, parece que isso está gerando um problema para o Putin. Por quê? No final das contas, o pessoal está vendo a coisa errada. É o que eu falo para vocês, estão vendo a situação do ponto de vista do Trump e do Putin como representantes dos seus países. O Putin não é representante da Rússia. O Putin, a essa altura, já sabe que perdeu a guerra. Ele está lutando pela própria sobrevivência política. E para ele, esse discurso de que ele luta contra a OTAN, contra o Ocidente, é muito importante. Se, no final das contas, o povo russo for convencido que está lutando contra a Ucrânia mesmo e está perdendo a guerra e não consegue fazer nada, e está morrendo um monte de soldado, e está perdendo equipamento, e Moscou sendo atacada, e fábricas sendo atacadas contra a Ucrânia, o Putin perde muita força. O Putin precisa manter viva a narrativa de que está lutando contra o Ocidente para continuar na campanha dele de se manter no poder na Rússia. Então, por mais que o Trump esteja ajudando o Putin, no final das contas, está atrapalhando ele nesse sentido, né? O Timofey Milovanov sugere isso daqui, ó. No final das contas, isso foi um tiro pela culatra no Putin, porque tirou de Moscou a principal arma, a propaganda anti-americana. E aí que eu falo para vocês, essa é uma força que é muito grande aqui no Brasil também. Eu critico muito esse anti-americanismo que tem no povo brasileiro. Até entendo porque que existe, já falei sobre isso. O Brasil tem mais ou menos a mesma idade que os Estados Unidos, é um país mais ou menos do mesmo tamanho que os Estados Unidos, e nasceu na mesma época, teve os mesmos problemas, teve problema de escravidão, teve uma série de problemas que foram muito parecidos entre os dois países. Como é que pode que os Estados Unidos hoje em dia é a maior potência do mundo e o Brasil é um país eco de quinta categoria que ninguém se importa? Né? Dá um sentido, pô, que inveja, caramba, tem alguma coisa errada nisso daí. Roubaram o futuro do Brasil e não sei o que lá. Então isso faz com que muitos brasileiros tenham essa posição anti-americana. Tem que se lutar contra isso é um erro, né? Os Estados Unidos tomou decisões corretas, nós tomamos decisões erradas, e é isso que mudou a história no final. Ninguém roubou nada de ninguém, foi a questão das decisões tomadas aqui no Brasil, né? Anti-americanismo, brigar contra os Estados Unidos só piora essa situação, não ajuda em absolutamente nada, né? Lá na Rússia, eles também têm essa visão, porque também a Rússia sente mais ou menos isso, né? A Rússia é um país tão grande também, aliás, é o maior país do mundo, deveria ser uma superpotência. Hoje em dia, a Rússia tem economia menor que a do Brasil, meu amigo. A Rússia é menor que o Brasil do ponto de vista econômico. Ou seja, para pensar, né? A Rússia que uma época foi vista como a segunda potência mundial e não sei o que lá e coisa e tal, hoje em dia tem uma economia menor que o Brasil e está se quebrando nessa guerra completamente, perdeu todo o apoio que tinha no mundo ocidental, né? Perdeu toda a imagem que tinha de grande potência atômica. Então os russos também têm muito esse anti-americanismo, né? E aqui o pessoal coloca esse negócio aqui que a mídia estatal não pode mais dizer que os Estados Unidos é o grande inimigo, enquanto o Trump fica negociando e agradando o Putin, não sei o que lá. E o Kremlin agora dizem que é a Europa que é o inimigo, né? Que estão lutando contra Bruxelas e não sei o que lá.
Mas o fato é que o pessoal sabe que a Europa é outra coisa, né? Washington não está mais do lado da Ucrânia, na visão desse pessoal, o Trump ajudando a Rússia, a propaganda acabou ficando quebrada nessa história, né? O Putin construiu toda a narrativa dessa guerra dizendo que ia derrotar os Estados Unidos, o controle americano sobre a Ucrânia, né? Você vê muitas russetes falando isso, não porque a Revolução da Praça Maidan foi porque os americanos que fizeram a revolução, então não tem nada disso. Foram os próprios ucranianos. É lógico, todo mundo quer mais prosperidade. É lógico que os ucranianos querem entrar para a União Europeia. Eles olham para a Polônia, olha a Polônia. Eu fui lá, eu vi, caramba, a Polônia tá fantástica, era um monte de coisa construindo, um monte de fábrica nova, tudo limpinho, tudo arrumadinho, um país lindo, a Polônia. E a Polônia, se você pegasse a Polônia pós União Soviética, né, pós fim da cortina de aço, né, da cortina de ferro, ela estava destruída, a Polônia estava acabada. A Polônia era um lixão a céu aberto. Foi reconstruída inteira. Hoje em dia, Varsóvia está linda, Cracóvia. Os ucranianos que estão ali do lado estão olhando para a Polônia. Pô, peraí, eu quero isso também, eu quero entrar para a União Europeia. Pô, todo mundo quer prosperidade. Ninguém quer ficar na miséria, né? E então, é lógico que foi um movimento dos próprios ucranianos, essa revolução do Praça Maidan. Então, mas os russos vendem isso como se fosse o controle americano, que a luta é contra os Estados Unidos. Só que agora, como é que você faz para mudar agora que o Putin está sendo agradado, o Trump está agradando o Putin, está dando agrados, elogiando, não sei o que lá, disse que vai voltar para o G8, não sei o que lá. E quando a conversa de paz parou, o Trump culpou o Putin por isso. Ficou muito claro, porque o Zelensky aceitou tudo que o Trump queria e o Putin continua atacando. Pessoas dentro do Kremlin agora temem que uma mudança de opinião do Trump possa simplesmente voltar com entrega de armas para a Ucrânia, voltar com apoio integral para a Ucrânia para punir a Rússia. Então o Putin está nessa história, não sabe o que fazer, né? A tarifa do Trump jogou os preços do petróleo abaixo de $60, cortando 39 bilhões da energia russa, né? É verdade que agora com a questão da guerra com Israel pode ser que o preço do petróleo suba de novo. Mas a situação é que isso aqui é um problema. Os oficiais do Kremlin admitem que eles não sabem o que o Trump quer. Ou seja, é o que eu falo para vocês. Embora isso pareça o Trump cedendo para o Putin o tempo todo, existe a possibilidade do Trump não ser uma russete irremediável, né? O Timofey Milovanov traz também um outro artigo do New York Times falando que o Trump ganhou essa eleição e voltou ao cargo de presidente dos Estados Unidos prometendo nenhuma guerra nova, que não ia entrar em guerra, que achava esse negócio de guerra absurdo, que tem que sair das guerras porque está vazando dinheiro americano, não sei o que lá. E isso era exatamente a pressão dos grupos russetes lá nos Estados Unidos. Se vocês lembram, o grande ponto que o pessoal falava, não, é porque estamos perdendo dinheiro na Ucrânia, estamos jogando dinheiro fora na Ucrânia, desperdiçando dinheiro com Israel e não sei o que lá. É lógico que por trás disso está o interesse russo, né? O interesse russo-iraniano, do eixo do mal, de que os Estados Unidos parem de apoiar os seus aliados na Europa e ali no Oriente Médio, né? Mas é uma coisa que tem uma certa reverberação com o americano, porque o americano pensa assim, pô, caramba, estamos gastando dinheiro à toa, né? O dinheiro está indo embora para lá e sim, a gente não tem vantagem nenhuma, estou precisando de um monte de coisa aqui nos Estados Unidos, a inflação subindo aqui, por que esse dinheiro está indo para a Ucrânia, está indo para Israel, né? Então, embora seja uma coisa injusta, eu fiz aqui vários argumentos de que o dinheiro que está sendo dado para a Ucrânia, na verdade, é um investimento excelente para os americanos, é uma coisa que vai retornar muita coisa, porque a Ucrânia sozinha está destruindo a máquina de guerra russa, de forma que pode, no futuro, diminuir o gasto militar americano. No futuro vai poupar muito mais do que o que está sendo gasto agora com a Ucrânia. Mas, de novo, é uma questão que você entende que as pessoas podem ter a preocupação dos Estados Unidos estar gastando demais, né? Só que agora a pressão israelense, depois de pressionar por meses, o Trump agora cedeu e parece que vai entrar no ataque contra o Irã, né? Ficou numa situação que ele não tem alternativa. Em maio, a inteligência americana avisou o Trump, o Netanyahu vai atacar o Irã com ou sem a ajuda americana. O Trump disse para ele para não atacar isso. O Netanyahu ignorou isso. A gente acompanhou isso nos vídeos de Israel, né? O pessoal de Israel, lembrando que, olha só, os Estados Unidos não é um apoiador tão forte de Israel como o pessoal gosta de vender. Mais uma vez, é o pessoal do Irã, os anti-americanos, tentando vender a ideia de que estamos lutando contra os Estados Unidos, que Israel é apenas o pequeno Satã, né? Eles usam esse termo, né? Que o grande Satã é os Estados Unidos e coisa e tal, quando não é bem assim. Se você pegar a história de Israel, em várias vezes os Estados Unidos jogou contra Israel.
né, ficou do lado errado contra Israel. Então, várias vezes Israel tomou a iniciativa e conseguiu eliminar, por exemplo, a ameaça atômica da Síria e a ameaça atômica do Iraque, destruindo centrífugas em anos anteriores. Então eles disseram, vamos fazer a mesma coisa com o Irã. Trump disse a Netanyahu para não atacar, o Netanyahu ignorou ele. O Trump então percebeu que ele não poderia parar esse ataque e decidiu entrar nos termos dele. Ajudou apenas com inteligência. Só forneceu apoio de inteligência para o primeiro ataque de Israel. Então, quando Israel atingiu Teherã, ele mudou o tom. Por quê? Porque ele viu que foi um sucesso enorme, que Israel conseguiu neutralizar o Irã completamente. E aí vem outra coisa que eu falo para vocês. Muita da propaganda das Russetes aqui no Ocidente, inclusive lá nos Estados Unidos, é que não adianta lutar com a Rússia não vai perder, a Rússia é um país enorme, que tem muita força e não vai perder de jeito nenhum, não tem como ganhar da Rússia, não sei o que lá. E falavam isso do Irã também, não tem como ganhar do Irã, que o Irã é um país enorme, e realmente o Irã é um país enorme, é um país com uma área muito grande, com uma economia muito forte, apesar de estar sancionado há muito tempo, ainda tem uma economia muito maior do que, por exemplo, o Líbano, a Síria, ali no Oriente Médio, o Iraque. Só que agora o Trump viu que, olha só, a coisa funciona, né? No final das contas, parece que a coisa funcionou e agradou ao Trump. Ou seja, o que aconteceu aqui, o que convenceu o Trump a entrar nessa parada, não foi o argumento que Israel está certo e o Irã está errado. Foi o argumento de nós podemos ganhar essa guerra. Isso dá uma dica do tipo de coisa que a Ucrânia pode usar também para convencer Trump a ficar do lado da Ucrânia, a voltar a ajudar a Ucrânia. Não é dizer que, olha só como é que a Rússia está errada, como é que nós estamos certos. Eu acho um absurdo isso. Eu sou uma pessoa essencialmente ética. Eu acho que isso é o principal argumento em qualquer situação, quem está errado e quem está certo. Mas o Trump não age dessa forma. O Trump tem a visão dele lá de achar que o que ele quer ganhar a coisa, né? E talvez essa seja a coisa correta. E talvez por isso também que o pessoal russo ficou tão preocupado com o ataque contra os bombardeios aéreos russos, né? A Ucrânia atacou, destruiu as ondas de bombardeio, tudo, mostrou para os Estados Unidos que pode ganhar essa guerra, que pode ter vitórias. E, ao mesmo tempo, o Trump achou no primeiro momento que a Rússia destruía a Ucrânia. A Rússia bombardeou um monte de coisa em Kiev, mas não teve nada demais, né? De novo, o argumento para o Trump entrar nessa guerra do lado da Ucrânia é a Ucrânia vai ganhar da Rússia, vai vencer a Rússia. É isso que precisa ser convencido o cara, né? Aqui, ó. O Trump mandou o enviado dele, o Witkoff, para negociar com o Irã rejeitou as propostas todas, ou seja, é o mesmo papo da Rússia. De novo, o pessoal quer manter, né, esse tipo de coisa, quer manter esses ataques. O New York Times imagina que Trump agora está entre dois instintos, o desejo por um acordo e o impulso para parecer forte. Essa é o traço do Trump que pode fazer diferença nessa guerra, né? O Netanyahu calculou que o Trump eventualmente seguiria se ele se mostrasse forte, e ele estava correto, né? O Trump agora está mais próximo para entrar nessa guerra, mesmo com um monte de gente no entorno dele, Tucker Carlson, Steve Bannon, aquela turminha toda lá, dizendo, não, as Russetes, não entra não, Trump, não podemos e coisa e tal. E aqui o Liu Ano, ele traz uma entrevista com o Feijin. A gente já viu algumas entrevistas do Feijin no início da guerra, né? Esse rapaz aqui, que é um russo que está exilado, ele é um defensor dos direitos humanos, está no Ocidente agora e entende muito da Rússia. E ele está falando aqui justamente que o Putin vai perder se o Irã for derrotado. Porque o Trump não pode mais agora ficar como o amiguinho do Vladimir nessa história. A Rússia, por mais que tenha renegado os acordos com o Irã, todo mundo sabe da ligação entre o Irã e a Rússia, né? Então o que ele está colocando aqui é aquilo que eu falei para vocês. O Irã perdendo, não apenas a Rússia perde canais de escoamento de petróleo e mais um monte de coisa, como também perde do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de propaganda, né? A Rússia começou essa guerra com uma forte presença no norte da África, com a Síria e com o Irã como aliados, né? E agora a Síria acabou, não tem mais nada. Na África eles estão desmanchando também o apoio todo que a Rússia tinha no norte da África. E agora o Irã parece que está acabado também. Ou seja, a situação, isso está piorando a situação, né? Outra coisa interessante é o Lindsey, o J.B. Lindsey, que é o jornalista americano, que é de direita, mas é também pró-Ucrânia. E ele fala aqui, ó, apoiadores da Ucrânia, vocês estão sabotando a causa ao não entender os Estados Unidos e Trump. Olhe como é que a base do MAGA, né, do movimento que apoia o Trump, está revoltada quando ele ficou do lado de Israel e ficou na oposição contra os mulás.
Ou seja, imagina se ele apoiasse a Ucrânia, o retorno seria muito maior. O que ele está falando aqui é que um monte desses apoiadores, né, Tucker Carlson, Steve Bannon, um monte de gente, se voltou contra Trump pelo Trump estar entrando nessa guerra do lado de Israel. Imagina se ele tivesse apoiado a Ucrânia, seria muito pior, né? Ou seja, o discurso de que os Estados Unidos está gastando dinheiro com uma guerra que não é dele, esse negócio todo daria muita força para esse pessoal. Eu tô achando aqui que o Lindsey tá tá mais uma vez errando, achando que esse pessoal é muito importante na base do Trump. E eu não sei se esse pessoal é tão importante assim não. Vocês sabem a minha opinião, nas redes sociais, essas pessoas que são essas figuras muito conhecidas, assim, que às vezes as pessoas têm como muito influentes e coisa e tal, que fazem a cabeça das pessoas, não são tão importantes assim. Mas aqui, ó, você assume que Trump opera como políticos estabelecidos, de cima para baixo, ignorando os eleitores. Você vem com teorias da conspiração que ele é um agente do Putin, né? Eu não descarto essa teoria da conspiração não, mas eu falo para vocês, eu acho pouco provável. A CIA não deixaria um cara que fosse agente russo ganhar a eleição americana. Isso teria sido vazado antes, teria sido impedido antes, né? Agora, ele é favorável à Rússia, isso é verdade. A questão é, imaginando por que você não consegue persuadir o Trump a ajudar a causa ucraniana. O Trump ganhou ao canalizar o respeito da sua base. E essa opinião da base contra a Ucrânia não é boa. Considere, o Trump parece que decidiu fazer um movimento contra os mulás do Irã, mas nós sabemos que ele precisa manter o MAGA feliz. Então ele pediu para o J.D. Vance, que é o chefe representante da Casa Branca para o coração americano, ou seja, é o caipira mor lá da Casa Branca, para falar com o povão MAGA, para entrar nesse daí e fazer esse caso para as pessoas. E olha só o que o Vance falou. A gente chegou a ler essa mensagem do Vance lá no vídeo de Israel, né? Olha só, eu tô vendo isso de dentro e eu admito que eu tô a favor do nosso presidente e meu amigo, mas tem um monte de coisas malucas nas redes sociais, as russetes em desespero criticando o Trump, né? Então eu quero falar algumas dessas coisas diretamente sobre o caso do Irã. Primeiro, o presidente tem sido impressionantemente consistente nos últimos 10 anos que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Nos últimos poucos meses, ele encorajou a nossa política externa para chegar a um acordo com os iranianos e obter esse objetivo. O presidente deixou muito claro que o Irã não pode ter enriquecimento de urânio e que ele disse repetidamente que isso aconteceria em uma ou duas vezes, uma maneira fácil ou então a outra maneira. Segundo, eu vi muita confusão sobre a questão de eletricidade à base de energia nuclear, ou seja, usinas nucleares no Irã, né? E enriquecimento de urânio. São coisas distintas. O Irã pode ter bases nucleares para energia elétrica sem problema, mas o Irã rejeita isso. Ele quer fazer um enriquecimento de urânio e a única lógica para isso é se ele quer ter armas atômicas, né? Então descobriu-se que eles estavam em violação do Tratado de Não Proliferação. Então repara como é que o Vance está tomando todo um cuidado para tentar convencer a base a base MAGA a ficar do lado do Trump nessa história, né? Então, o que eles estão achando é exatamente isso, que eles esperam, o Trump está preocupado com isso daqui para a questão da Ucrânia também. Você quer persuadir os Estados Unidos, o Trump, a ajudar a Ucrânia? Então tem que parar com essa visão elitista de falar sobre ética, sobre quem está certo, quem está errado, morte de civis e não sei o que lá. Isso não vai persuadir a base do Trump, se não persuadir a base do Trump, não vai persuadir o Trump em si, né? Você tem que dar ao Trump algum caso que possa ser vendido para a base dele. Você tem que dar as palavras que vão ressonar com os americanos, tipo J.D. Vance, né? Enquanto não fizerem isso, a estratégia vai falhar, né? Sobre o governo Biden pedir a ele ajuda e coisa e tal, avisar que os russos atingiram civis e coisa e tal, isso ressonava. Porque, de fato, o Biden tinha essa preocupação, o Biden vê a coisa dessa forma. O MAGA não confia na Ucrânia porque associa a Ucrânia com a máquina de guerra, né, que eles não gostam, coisa e tal, com desperdício de dinheiro em última análise. Enfim, isso daqui, no final das contas, eu acho que, não concordo que ele esteja 100% certo, mas eu acho que ele tem razão em alguns pontos. De fato, a abordagem tem que ser diferente. Mas o que eu acho mais legal dessa história é que o Zelensky já percebeu isso. E está justamente apostando no acordo de minerais. O acordo de minerais é a saída dessa coisa. O Trump consegue vender para a base MAGA dele que, olha só, ajudar a Ucrânia é nosso interesse.
A gente tem um acordo de minerais com eles. E a Ucrânia está tomando o primeiro passo, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, o primeiro depósito de lítio na Ucrânia que será agora explorado em conjunto com os americanos. Ou seja, esse é o caminho correto, né? Por mais que, sim, eu concordo, é um absurdo fazer esse tipo de coisa, mas o Trump é assim, não tem o que a gente pode fazer, né? A alternativa que a gente tem é essa. Eu acho que o Zelensky já está ciente disso e está fazendo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.